maravilhosa, você é lindo. Isso é maravilhoso. Todos que nós estamos aqui, todos nós somos fantásticos, maravilhosos, lindos, capazes, porque nós somos filhos de Deus, né? E ser filho de Deus não é pouca coisa. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos tudo isso e muito mais ainda, né? Às vezes a gente convida alguém para trabalhar na casa espírita, fulano, vem ajudar, tem tanta atividade aqui, tanta coisa que você pode escolher, que você pode fazer. Aí a pessoa, eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho tempo. Bate até uma fraqueza na pessoa na hora de falar, né? Fala como se tivesse bem bateu aquela fraqueza na pessoa, ela responde, né? Eu não sei, não posso, não sou capaz, até a voz treme da pessoa. Mas nós podemos, nós somos capazes, porque nós somos filhos de Deus. Nós só temos que querer assumir o papel de filhos de Deus para a gente poder realizar as coisas. Bom, Roberto ele me convidou para ministrar um curso quase que completo em um final de semana sobre magnetismo. Então, nessa tarde de hoje, a gente vai falar sobre processo de atendimento, relação magnética, tato magnético, outras formas de detecção de desarmonias, regras do passe. Vamos falar ainda sobre considerações sobre os passos dispersivos, as técnicas, imposições longitudinais, transversais, circulares, perpendiculares, sopros, técnicas conjugadas, concentração por impacto, dispersão por impacto, outros aspectos do passe, passes em gestantes, crianças e idosos, fadiga fluídica, congestão fluídica, psicosensibilidade. Deixa eu respirar. Amanhã à tarde a gente vai treinar tudo isso. Hoje a gente vai ver na teoria, a gente vai aqui até às 11 da noite, para ver essa listinha imensa que ele me deu. Pode ser também. E amanhã à tarde a gente vai treinar, fazer o treinamento das técnicas, né? A gente vai fazer um resumão. O nosso curso lá de magnetismo, geralmente ele começa em abril, termina em outubro. É 1h30 por semana de aula. Então, faço umas contas aí. São 25 aulas, multiplicados por 1h30. Acho que dá quanto? 37 horas e meia, né? E depois tem mais 4 aulas de estágio, onde eles vão tratar realmente alguém que esteja doente, eles vão tratar de forma supervisionada durante 4 semanas, né, onde eles vão poder aplicar tudo aquilo, todo o conhecimento que eles adquiriram, né? Então, essas 25 aulas que a gente ministra lá, Roberto quer que a gente fale hoje à tarde e amanhã à tarde. Então, vamos fazer um resumão. Bom, processo de atendimento. Eu vou falar sobre a nossa experiência lá nesse sentido aqui. Tá? Como é que é o atendimento que a gente faz lá das pessoas que chegam para tratamento magnético. Geralmente, os dias que tem atendimento fraterno é quinta e domingo à noite. São os dias que tem palestras abertas ao público, tem também o atendimento fraterno. Então, as pessoas que querem um tratamento, eles chegam nesses dias, fazem uma entrevista. Entrevista normal, como vocês já devem saber como é que funciona um atendimento fraterno. Só que como nós não temos condições de absorver todas as pessoas que desejam fazer tratamento, elas ficam numa fila de espera. Então, a ficha é preenchida, a pessoa é ouvida, ela é orientada, mas ela fica numa filinha de espera. E à medida que a gente vai tendo vaga, nos dias de tratamento, a gente vai convidando essas pessoas a iniciarem seu tratamento magnético, né? Só que o que acontece é que a gente não, mesmo assim, a gente não tem a capacidade para absorver todos que procuram. Então, geralmente, quando a gente vai chamar, a gente não chama por ordem, por sequência de data, do dia que a pessoa esteve no atendimento fraterno, mas por ordem de necessidade. Então, a gente chama os casos mais graves, os casos mais urgentes. Se for alguma questão emergencial, não tem fila de espera, a gente dá um jeito de arranjar uma vaga em qualquer um dos dias de tratamento. Por exemplo, depressivos com ideias suicidas. Então, a gente não deixa na fila de espera.
a gente já arranja um jeito de ter uma vaga para essa pessoa, para ela fazer logo começar logo o seu tratamento. É um caso emergencial. Então, uma pessoa que está com um câncer avançado já em situação de metástase. Então, não tem fila de espera. A gente chama a pessoa logo para iniciar o tratamento. O que vai acontecer com os casos leves? Vão ficando na fila. Então, no atendimento fraterno, a gente orienta essas pessoas que ou elas procurem outra casa espírita para fazer o tratamento, ou talvez elas podem ficar esperando bastante tempo, porque a gente vai dar prioridade aos casos mais graves, de maior necessidade, né? Isso por causa da quantidade de pessoas que nos procuram a instituição e a quantidade de pessoas que a gente consegue atender hoje. Hoje nós estamos atendendo 75 pessoas semanalmente. Então, 75, entre crianças e adultos. São 4 dias de atendimento, um somente para crianças e 3 para os adultos. Sendo que nas quintas e domingos nós temos tratamento magnético, mas são trabalhos menores, porque é o dia também da palestra pública, então o tempo fica mais restrito para os tratamentos. Na segunda-feira à noite, a noite é só para tratamento, então a gente consegue absorver quase que metade destas pessoas somente na segunda-feira, né? À medida que a gente for aumentando a equipe, a gente consegue absorver mais pessoas, né? Hoje, graças a Deus, a gente atende 75, mas a gente antes atendia 40, 45 pessoas. Hoje já atendemos 75. Dos mais diversos tipos de problemas, de dificuldades. Então, há aqueles casos que procuram atendimento fraterno, que são necessitados de orientação e não propriamente de tratamento. Às vezes, problemas familiares, às vezes, uma pessoa que está desempregada há muito tempo, pessoa que está com algum tipo de problema que necessita mais propriamente de uma orientação do que de um tratamento magnético. Os que necessitam de tratamento magnético, a gente vai ajustando, coloca na fila e vai chamando à medida que a gente vai tendo vaga em um desses dias de tratamento, a gente vai chamando essas pessoas para iniciar. E é dessa maneira que a gente faz esse acolhimento inicial às pessoas, né? E esse acolhimento inicial, ele é muito importante, porque ele já mostra para a pessoa como é que funciona a casa e o que ele vai encontrar na instituição. Estou falando aqui não apenas dos aspectos técnicos de funcionamento da casa, mas também da questão emocional, da questão afetiva, que ele já vai sentir naquele primeiro momento como é que é esses aspectos afetivos na instituição, como é que é o acolhimento propriamente dito. Porque ele precisa, mesmo sabendo que vai ficar numa fila de espera aguardando uma vaga, mas ele precisa se sentir acolhido. E, geralmente eles chegam angustiados, chegam com suas dificuldades, carregando suas dores, seus problemas, trazendo uma angústia dentro de si, e precisam desse acolhimento, né, dessa fraternidade, de estar num ambiente acolhedor, que tenha calor humano, onde não há apenas uma dinâmica de funcionamento do trabalho, mas há toda uma dinâmica fraterna, uma dinâmica afetiva para receber essa pessoa, fazendo com que ele se sinta bem desde o primeiro momento. Geralmente, essas pessoas que ficam na fila aguardando uma vaga para tratamento, elas permanecem na instituição, ficam assistindo às palestras ou participam de algum grupo de estudo, até que sejam chamados propriamente para iniciar o tratamento magnético, né? E quando elas iniciam o tratamento propriamente dito, o tratamento magnético, esse primeiro momento a gente chama de atendimento fraterno, mas no segundo momento, quando ele já vai estar nos dias de tratamento, nós fazemos uma entrevista com cada um deles antes da aplicação do passe, isso todas as semanas. Eu não sei se vocês fazem da mesma maneira por aqui também. Então, eles passam por uma pequena entrevista, que a gente já não chama de atendimento fraterno, a gente chama de acompanhamento semanal, porque a gente quer acompanhar como é que está a situação desse indivíduo a cada semana. O que é que ele está melhorando, se piorou algum sintoma, se surgiu algum sintoma novo, se tem alguma circunstância nova acontecendo, se ele foi ao médico, se ele marcou cirurgia, que medicamentos ele está tomando, se houve mudança de medicação, como é que ele vem se sentindo com o tratamento. Então, a gente precisa desse feedback dele para que a gente possa ir programando o tratamento magnético na medida da necessidade. Então, se ele vai relatando a cada semana que está piorando, ou que está do mesmo jeito, as semanas vão passando e nada melhora, ou
começam a surgir pioras de alguns sintomas, alguma coisa está errada, o tratamento precisa ser modificado. Precisamos encontrar o que é que dá resultado para essa pessoa, para que a gente possa, então, programar melhor o tratamento magnético desse indivíduo. Tá? Então, por isso que a gente faz esse acompanhamento, que é rapidinho, dura 4, 5, 6 minutos, a não ser em alguma circunstância especial, onde pode ser que aconteceu alguma coisa durante a semana dele, ele está muito para baixo, ele está pior, ele está com outros problemas, e aí a gente precisa de um tempo maior para ouvi-lo. Mas, do contrário, normalmente, se as coisas estiverem andando normalmente, 4 a 6 minutos é o suficiente, onde o entrevistador vai fazer uma entrevista com ele, vai questioná-lo sobre os seus sintomas para que possa ser pontuado, e isso vai anotado na ficha. Então, nós temos 3 fichas lá no tratamento magnético, 3 fichas diferentes. A primeira é a ficha de atendimento, que é aquela que é preenchida quando ele chega no primeiro dia na instituição, quando ele vai para o atendimento fraterno, que aí é um trabalho um pouco mais demorado para ouvir toda a sua história e passar para ele orientações a respeito, sugestões e orientações a respeito do seu tratamento, de como será seu tratamento. Então, é a primeira ficha. Essa ficha ela é única, só é preenchida uma única vez para esse doente. Nós temos a ficha de acompanhamento semanal, que é aquela que vai sendo modificada, preenchida a cada semana, a cada novo atendimento. Então, ele passa pelo entrevistador, que vai verificar seus sintomas, como é que estão, a pontuação desses sintomas. Que a gente conseguiu elaborar uma ficha da forma mais objetiva possível. Então, cada sintoma recebe uma numeração de 0 a 10, dada pelo próprio doente para cada um dos sintomas. E ele vai refazendo essa numeração a cada semana, e aí dessa forma a gente consegue saber que sintoma está melhorando ou piorando e quanto está sofrendo de modificação nesses sintomas. Então, quando o sintoma chega a 0, é porque o sintoma desapareceu. Se o sintoma chega a 10, é para ele está no nível máximo. Para o doente está no nível máximo, nível 10 é aquele sintoma. E dessa maneira fica fácil da gente elaborar gráficos, né, que possa dar uma visualização mais fácil de toda a trajetória, todo o histórico do tratamento desse indivíduo. Então, isso é preenchido a cada semana antes dele receber o passe. E tem a ficha do magnetizador, que é o magnetizador quem preenche a cada semana também. Então, cada assistido em tratamento ele vai ter 3 fichas. Uma que é preenchida apenas no primeiro dia do atendimento fraterno, a outra vai ser preenchida por um atendente e a outra vai ser preenchida pelo magnetizador a cada semana. Nessa ficha do magnetizador, lá vão constar os dados como a relação fluídica, como é que foi, o tato magnético, quais as desarmonias encontradas, que técnicas foram aplicadas, se as técnicas foram dispersivas, se foram concentradores, se foram ativantes, se foram calmantes, em que região do corpo ou em que centros de força foi aplicada essa técnica, de preferência na sequência em que foi aplicada. E também sensações sentidas pelo magnetizador, sensações sentidas pelo próprio doente durante o passe, alguma reação que tenha ocorrido durante a aplicação do passe. Então, tudo isso vai para a ficha e o coordenador lê essas fichas toda semana, o coordenador do trabalho. Ele lê as fichas dos magnetizadores e a ficha do acompanhamento feito pelo atendente a cada semana, ele cruza as informações. Se o doente vem relatando uma redução de sintomas, está ótimo. A gente pode tentar melhorar esse tratamento para que seja mais rápido. Mas se os sintomas demoram a melhorar, ou se oscilam muito, descem, sobem, ou se há uma piora frequente desses sintomas, com certeza a gente precisa modificar o tratamento magnético, melhorar o tratamento magnético de modo que venha dar o resultado, né? E assim é que a gente vai se baseando nas informações do atendente e do próprio doente, do magnetizador, para que a gente vá elaborando melhor o tratamento. E assim a gente vai aprendendo a respeito do funcionamento do magnetismo. Porque se a gente vê que a técnica que está sendo aplicada está resultando numa melhora dos sintomas, ótimo, então a gente já tem um direcionamento a dar para o tratamento daquela doença. Se um outro doente aparece com a mesma doença, o mesmo tipo de doença, ou com algo semelhante, a gente já tem pelo menos uma ideia de como começar o seu tratamento baseado nas experiências anteriores, os tratamentos anteriores. E assim a gente vai sabendo o que é que ajuda mais e o que é que ajuda menos,
E a gente vai fazendo as nossas descobertas a respeito do funcionamento do magnetismo. Quando esse paciente é colocado nas mãos do magnetizador, aí vem uma das coisas que é das mais importantes no magnetismo, que se chama relação magnética. É das mais importantes e que muitas vezes até mesmo magnetizadores já experientes não tomam muito cuidado, não prestam muita atenção com relação a esse detalhe. Mas é dos mais importantes. Até porque o passe não funciona se não há uma boa relação magnética estabelecida entre o magnetizador e o doente que ele vai aplicar o passe. Para que a técnica funcione, precisa ter uma boa relação magnética. Para que o magnetismo funcione, tem que ter uma boa relação magnética. Uma coisa que é muito importante no magnetizador é a questão da vontade. Ele tem que querer e ele tem que acreditar na realização desse querer. Se ele não tiver essa vontade aliada a uma confiança, poucos são os resultados que ele vai alcançar. Porém, essa vontade ela vai dar um resultado através das técnicas. Então, as técnicas sozinhas não funcionam. A técnica sozinha vai ser apenas um balançar de mãos. Assim como a vontade sozinha precisa ser uma vontade muito boa e muito bem direcionada para prescindir das técnicas. Normalmente, a gente precisa usar essa vontade através de uma técnica que vai ajudar o doente. Com relação a esse equilíbrio entre o que é mais importante, se é vontade ou se é técnica, os magnetizadores clássicos eles discordavam um pouco uns dos outros. O Marquês de Puisegui, por exemplo, ele achava que a vontade era muito mais importante que a técnica. Já outros magnetizadores, como La Fontaine, por exemplo, achava que a vontade não tem a menor importância, que é uma questão energética, é uma questão fluídica, é o fluido agindo através da técnica e ponto final. No Espiritismo, a gente vai encontrar em Kardec o equilíbrio disso aí. A vontade ela é necessária, o passe ele não funciona sem a vontade do magnetizador, sem um querer firme e forte do magnetizador, porém essa vontade ela se exerce no outro através das técnicas que são utilizadas. A técnica correta no lugar certo, aplicado da maneira certa, lógico, tudo isso impulsionado por uma vontade forte e firme do magnetizador. Mas entre a técnica e o assistido tem a relação magnética. Cada um de nós somos envolvidos por um tipo de energia que forma o nosso padrão energético. Todos nós, tanto o magnetizador quanto o doente. Para que a energia do magnetizador consiga atuar, influenciar, interferir na energia do outro, essas duas energias têm que estar em ressonância uma com a outra. Tem que ter uma boa relação uma com a outra. É igual num casamento, a energia de um tem que casar com a energia do outro. Se o marido não tiver uma boa relação com a esposa e vice-versa, as coisas desandam, as coisas não dão certo. A comunicação fica falha, o pagamento das despesas gera problemas, a educação dos filhos gera problemas, porque um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro, as coisas não funcionam. Tem que ser como num casamento, o marido tem que ter uma boa relação com a esposa e vice-versa, porque aí sim as coisas funcionam da melhor maneira possível. Da mesma forma, para que a energia do magnetizador consiga interferir na energia que não é dele, na energia do outro, essas duas energias têm que entrar em relação, em boa relação. Sem isso, não funciona. O que é essa relação? É uma boa interação. Elas têm que entrar, vamos dizer assim, num ajuste de padrão, para que uma consiga estar no mesmo padrão ou padrão semelhante à da outra energia, para que elas consigam interagir entre si, senão nada funciona. Quando eu vou aplicar o passe em alguém, eu tenho o meu campo fluídico que me envolve e o doente também tem o dele. Quando há uma boa relação fluídica, esses dois campos conseguem se unir, se tocar, se fundir provisoriamente, temporariamente, meio que se fundir, a fim de que aquilo que eu fizer possa resultar em algo positivo para ele. Do contrário, isso não vai ser possível de acontecer. Quando eu aplico, vocês já devem ter visto alguma coisa a respeito de técnicas, né, Roberto? Então, nós temos aqui um passe longitudinal, que é aplicado ao longo de uma área, por isso o nome longitudinal, ao longo de uma área, sempre de cima para baixo.
Às vezes, esse passe ele é utilizado para desbloqueio de energias, às vezes energias que estão congestionadas, que estão estagnadas em determinados pontos. Às vezes, energia que deve circular, às vezes ela não está circulando da maneira mais eficiente possível, às vezes está circulando com uma certa dificuldade. E uma das funções desse passe é ajudar na movimentação fluídica dessas energias. Então, eu posso usar esse passe dispersivo para isso. Só que, de que maneira que eu, passando a minha mão, olha, eu estou passando a minha mão pelo campo fluídico do outro, de que maneira que a minha mão consegue fazer a energia do outro se movimentar? Logicamente que não é a mão que faz isso. Não é. Eu não tenho como segurar um fluido e arrastá-lo para baixo. A gente não consegue nem segurar água. Quanto mais segura fluido. Então, não é a minha mão que está pegando o fluido do outro e arrastando para baixo. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de magnetismo, que funciona dentro das leis de atração e repulsão. Então, eu tenho que criar um campo atrativo, onde a minha energia atraia a energia do outro, porque isso é magnetismo. Então, no momento em que eu vou passando a minha mão... Oi? Tá, já vi. No momento em que eu estou passando a minha mão, então, a minha energia da minha mão é que, atraindo a energia do outro, no momento em que eu estou movimentando a minha energia, vai arrastando a outra junto, por atração magnética. Isso nas outras técnicas dispersivas também, nos transversais, no sopro, tá? Nas outras técnicas vai funcionar dentro do mesmo princípio, por atração magnética. Só que só vai existir essa atração magnética se existir uma boa relação magnética entre as duas energias. Se não existir, eu vou movimentar a minha mão, a minha energia, porém a outra continua parada. Porque uma não consegue atrair e arrastar a outra. Diga, pode. Bom, existem formas da gente estabelecer uma boa relação magnética com o paciente. Tem como o magnetizador fazer isso. Mas se ele não conseguir de forma alguma, passa para outro magnetizador aplicar. É o mais recomendável, tá? Então, veja bem, é muito difícil a gente conseguir uma relação magnética 100% com a outra pessoa. Difícil, porque são energias diferentes, de padrões diferentes. Não é porque uma é melhor, a outra é pior, não é isso. É que são diferentes, tá? Então, para que elas se relacionem, precisa que se crie um campo de atratividade entre elas duas, que é o que a gente vai chamar de relação magnética, ou relação fluídica, ou interação magnética, é tudo a mesma coisa. Como é que a gente cria essa, como é que a gente procede para originar essa boa relação magnética? Primeiro, a gente precisa saber se tem ou não tem já estabelecida essa boa relação magnética. Às vezes acontece, duas pessoas às vezes se gostam bastante, mas não tem uma boa relação magnética entre si. Energeticamente, são energias que às vezes se repelem. E às vezes tem uma pessoa que já não simpatiza tanto, mas você consegue uma boa relação com aquela pessoa. Porque tem a ver com padrão energético. São padrões que se casam melhor entre si, que se afinizam melhor uma com a outra. Lógico que isso também tem a ver com o processo de evolução moral, com a questão do tipo de doença que a gente carrega, como é que está o tipo de energia nosso, a qualidade das nossas energias, tem a ver com processos reencarnatórios, enfim, tem vários elementos aí que vão interferir, que vão criar o meu padrão energético e o padrão de energia da outra pessoa. Tá? Então, o que a gente precisa saber é, primeiro, se essas duas energias conseguem se relacionar bem naturalmente, sem que eu precise fazer nada para isso. E aí eu tenho que detectar essa energia da outra pessoa. E aí, os magnetizadores clássicos usavam várias técnicas diferentes. Uns utilizavam, por exemplo, você segurar os polegares da outra pessoa. A pessoa ficava com os polegares assim, os dois, e o magnetizador segura os polegares e fica ali durante 10, 15 minutos, até perceber que as duas energias estão interagindo bem, estão dentro de uma flexibilidade, dentro de um padrão mais semelhante uma da outra. É como você está numa orquestra onde você precisa afinar os instrumentos, onde todos eles precisam estar com a mesma afinação para que eles consigam tocar a mesma melodia.
Então, não é que a gente vai conseguir transformar a energia do outro ou a nossa própria para que ela consiga interagir. A gente vai gerar no nosso campo fluídico, ou seja, do magnetizador, uma flexibilidade nas nossas energias, de modo que ela consiga interagir melhor com a energia que é diferente. Gera uma certa flexibilidade. Num espírito superior, num espírito elevado como Jesus, isso já é feito naturalmente. A energia dele já é flexível o suficiente para interagir com qualquer outra. Com qualquer outra. Mesmo assim, ainda tem aquela situação do cego que Jesus não conseguiu curar de primeira. Fez lá o procedimento, perguntou ao cego como é que ele estava vendo pessoas como se fossem árvores, ou seja, enormes. A visão não estava restaurada completamente, Jesus precisou atuar novamente a fim de que ele restabelecesse a visão. Mesmo assim, o Cristo não conseguiu fazer de primeira aquela cura, né? Teve alguma dificuldade. Não estou dizendo que era por conta de relação fluídica, mas, enfim, a energia dele já era flexível o suficiente pela pureza da energia para conseguir interagir bem com os outros tipos de energia e assim poder realizar o tratamento, a cura. No nosso caso, a gente precisa de uma atuação um pouco maior, um pouco mais insistente para a gente conseguir isso. Então, na maioria das vezes, a gente vai conseguir estabelecer uma boa relação magnética, uma relação magnética regular. Dificilmente a gente vai encontrar uma relação perfeita com as energias de uma outra pessoa ou uma relação completamente incompatível com as energias de outra pessoa. Então, dificilmente a gente vai chegar a esses extremos. Tá? Então, geralmente, a gente consegue estabelecer uma boa relação que dá para se aplicar bem um passo e ter um bom resultado. Então, os magnetizadores usavam essa técnica que eu falei, de segurar os polegares, outros utilizavam de fazer longitudinais, concentrando energias ao longo dos braços, durante longos minutos, outros utilizavam de outras técnicas, mas aí a gente vai falar de uma técnica que é bem mais simples, que o Jacomelo ensina, que a gente utiliza. Diz aí, meu amigo. A vontade do paciente, ela vai ter sempre uma influência, mas não significa dizer que é uma influência insuperável. Vamos dizer assim, se ela não está com vontade, se ela não quer colaborar, não podemos dizer que é uma influência insuperável, mas sempre vai ajudar se o paciente colaborar com o seu próprio tratamento, sempre. Então, se o paciente tiver condições ali de fazer uma prece, isso já vai ajudar na relação magnética. Se ele tem um hábito de, antes de receber o passe, o tratamento, se ele assiste uma palestra, que ele traz conceitos positivos, que ele traz pensamentos bons, lógico que isso vai ajudar na relação magnética. Se o magnetizador se preparou bem durante o seu dia, bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, se ele se preparou bem, isso vai ajudar na relação magnética, né? Na prece que ele fizer antes da aplicação daquele passe. Então, todos esses procedimentos facilitam a relação magnética. Mas eu preciso saber se há ou não uma boa relação magnética. E aí, a técnica é o seguinte. Primeiro, é uma técnica de tato magnético. É eu conseguir perceber o campo magnético da outra pessoa. E aí, Jacomelo recomenda que a gente erga a mão o mais alto que puder e vá descendo em direção ao coronário. Descendo se a pessoa estiver sentada, né? Se a pessoa estiver deitada, a cabeça dela estiver para o lado de cá, lógico que a gente afasta a mão do coronário e vai aproximando-se lentamente desse coronário, procurando perceber esse campo magnético que o envolve. E em alguma distância a gente vai encontrar esse campo magnético de uma forma mais contundente. Esse campo magnético ele envolve o indivíduo até uma certa distância. Só que às vezes a gente não consegue perceber muito bem em determinada distância. Então, com o paciente A, eu consigo perceber melhor a 1 palmo de distância. Com o paciente B, eu percebo melhor a 3 palmos de distância. Daí porque é interessante que você coloque a mão o mais longe possível e vá se aproximando lentamente, procurando detectar esse campo magnético. Você vai chegar, então, num determinado ponto, numa determinada distância, onde você percebe com mais precisão. Você tem uma percepção melhor. Então, essa é a distância melhor para você continuar percebendo esse campo. Então, mantenha a sua mão ali, naquela distância.
Mantenha a mão naquela distância, procurando perceber o que é que você está sentindo. O que é que esse campo magnético está lhe dizendo, através das sensações que você pode experimentar na palma de sua mão, ou no seu próprio organismo. O que é que você está sentindo? Você está sentindo sua mão ser puxada em direção ao coronário dele, em direção à cabeça do paciente? Ou você está sentindo a sua mão ser repelida, ser afastada? Você está sentindo o quê? Um formigamento, um calor, um frio, um aperto na mão, uma dor, uma pontada, que pode se estender também ao longo do braço. Você pode sentir no seu próprio corpo uma dor de cabeça, uma certa tontura, um mal-estar qualquer. São reações naturais que o magnetizador pode sentir. Por quê? O que está acontecendo ali? Duas energias no encontro. Duas energias se tocando, tentando se relacionar. E isso gera uma determinada reação em quem tem a sensibilidade para perceber. E, logicamente, o magnetizador, ele vai desenvolvendo essa sensibilidade para ele conseguir perceber essas nuances. O doente, muitas vezes, ele percebe também, se ele tiver uma certa sensibilidade. Tem outros que não têm sensibilidade, não sentem nada. Parece uma pedra, né? Não sente nada. Então, o magnetizador, ele vai desenvolvendo essa percepção, essa sensibilidade aos poucos, à medida em que ele vai treinando, ele vai desenvolvendo essa percepção, que é de tato magnético. Até aqui eu só estou sentindo o campo magnético. E pelas sensações, eu vou poder interpretar, que eu vou ter que interpretar essas sensações, e aí eu vou dizer se há ou não uma boa relação magnética com o doente. Quando há uma boa relação magnética, as sensações são agradáveis. As sensações é de atração. Eu sinto uma leveza na mão e não um peso. Eu sinto uma atração e não uma repulsão. Às vezes eu vou fazer a relação magnética e minha mão como que é afastada, ou como se tivesse um obstáculo entre a cabeça da pessoa e a minha mão. Isso é sinal de que não há uma boa relação fluídica. Há um campo tentando repelir o outro aí. Há uma energia tentando afastar a outra. Ou então eu sinto um peso na mão, isso é sinal de que não há uma boa relação fluídica, um formigamento, às vezes pontadas na mão, às vezes um calor, uma secura na mão que às vezes não é agradável, mas eu posso sentir uma brisa agradável, eu posso sentir uma brisa que incomoda. Então, as sensações agradáveis são sempre sinais de boa relação fluídica. Quando a gente encontra uma pessoa que as energias dela batem bem com as nossas energias, a gente se sente bem, porque há trocas de energia naquele momento, então a gente se sente bem. Mas se não há uma boa relação entre aquelas energias, a gente pode até gostar da pessoa, mas alguma coisa ali não está batendo, porque uma energia não está se dando muito bem com o contato da outra, está gerando reações que são desagradáveis. Se há uma boa relação fluídica, a gente parte para o próximo passo, que é fazer o tato magnético, ou seja, diagnosticar o que é que há para ser tratado. Então, nesse primeiro momento, eu estou criando uma interação energética com a pessoa. Segundo passo, que é o tato magnético, agora eu vou diagnosticar o problema. Terceiro passo, aplicar o passe para resolver essas desarmonias. Mesma coisa acontece no consultório de um bom médico. Primeiro, ele procura interagir com a pessoa, criar um grau de confiança, que ele faz isso através da palavra, através da conversa, através do sorriso, através do acolhimento, através do olhar. Se você entra no consultório, ele não levanta a cabeça para olhar para você, continua escrevendo, e você senta lá e você não sabe se você fala com ele ou você espera ele terminar. Aí ele diz, diga, continua de cabeça baixa, você escrevendo e de cabeça baixa. Aí você diz para que é que você veio, e ele de cabeça baixa. Ou seja, não está criando uma boa interação ali. Não está criando um elo de confiança. Você não se sente muito confortável com aquele profissional na sua frente que vai cuidar da sua saúde. Você não se sente acolhido. Mas um bom médico, a primeira coisa que ele faz é criar esse campo de acolhimento com o doente, para deixá-lo à vontade. Aí depois ele vai fazer o diagnóstico do problema. Agora me conta os sintomas que você sente, dói aqui, dói ali, verifica sua pressão, faz uma auscultação, conversa sobre seus sintomas, porque ele quer elaborar um diagnóstico para depois traçar um tratamento. O magnetizador vai fazer a mesma coisa, só que energeticamente. Esse momento de relação, ela é energética, não é através da voz,
não é através do olhar, é energética. São duas energias que precisam interagir bem para que o resto funcione. Então, se eu detectei que há uma boa relação magnética, eu passo para o segundo passo, que é fazer o tato magnético. Mas e se não tiver a relação magnética boa, o que é que eu faço? Aí vem uma outra técnica. Mantenha a mão lá. Essa mão vai ser o seu termômetro. É ele quem vai fazer o diagnóstico de quando está estabelecendo a relação magnética ou não. Mantenha essa mão ali, naquela mesma distância, naquele mesmo campo. Procura envolver mentalmente seu doente com bons pensamentos, não é com boas energias. O passe não começou ainda. É com bons pensamentos. Procura pensar positivamente sobre ele, reforça o seu desejo de vê-lo melhor. Pode até fazer uma prece por ele naquele momento. Né? Reforça a sua vontade de vê-lo sair daquela situação, de se curar do seu problema, da sua doença. Que a melhor coisa que gera uma boa relação energética entre as pessoas é o amor. Então, aqueles sentimentos positivos que eu procuro desenvolver, melhorar, reforçar naquele momento, vai tornar a minha energia mais flexível. E aí ela consegue se acomodar melhor, se relacionar melhor com a energia do doente. E como é que eu vou saber que isso aconteceu? Opa, a mão está aqui fazendo esse termômetro, fazendo essa medição. Então, as sensações que eu estava sentindo antes vão modificar. Se eu fizer direito, elas vão modificar. Então, se a mão estava sendo repelida, agora ela está sendo atraída. Agora eu sinto que não tem mais obstáculo. A mão como quem agora está sendo puxada em direção à cabeça da pessoa. Aquela sensação desagradável, a mão que parece estar sendo apertada, parece estar sendo furada, já não tem mais. Agora eu sinto só um formigamentozinho leve, suave na mão. Ou seja, as sensações mudaram porque a relação entre as duas energias também mudou. Mudou para melhor nesse caso. Agora as duas energias conseguem se relacionar melhor. Pode ser que não seja a melhor relação magnética do mundo, mas já há uma relação magnética entre eles dois que torna possível a continuação do passe. Tá? Se houver uma boa relação magnética, isso facilita inclusive o tato magnético. Quando não há uma boa relação magnética, você não consegue perceber bem as desarmonias do outro. Às vezes a gente percebe, poxa, não, parece que eu não senti nada. Estava difícil sentir alguma coisa, ou o paciente não tem desarmonia nenhuma, ou eu não estou conseguindo sentir nada. Às vezes é a relação magnética que não está boa e está prejudicando o tato magnético. Porque para eu perceber a situação da energia do outro, como é que isso vai se dar? Eu tenho a minha energia, que vai estar, que eu vou fazer um escaneamento, né, com a mão, eu vou passando a mão lentamente, centro a centro de força, começando do coronário, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Posso verificar também nos membros superiores, dependendo do tipo de problema que a pessoa carrega. Posso verificar como é que está o fígado, como é que estão os órgãos físicos, como é que estão os intestinos. Posso verificar também como é que estão as pernas até os pés. Posso verificar os centros posteriores também, como é que está a situação. Vou fazendo um escaneamento. E aí, uma coisa muitíssimo importante. Na relação magnética e no tato magnético, não deve haver doação de energia, porque ainda não estamos aplicando o passe, o tratamento propriamente dito ainda não está sendo feito. Primeiro, eu estava estabelecendo uma relação magnética, e aí não deve haver doação de energias. Quando eu faço aqueles movimentos com a mão, quando minha mão se aproxima, é apenas a mão com a minha energia, mas sem haver transferência de fluido. Isso é importante. No tato magnético, também, eu vou fazer o escaneamento centro a centro, órgão a órgão que eu queira analisar, mas é um trabalho de percepção, sem doação de energia, porque aí eu estou fazendo um diagnóstico e não o tratamento propriamente. As energias eu só vou doar quando eu for iniciar o passe propriamente dito. Correto? Bem entendido? Então, no tato magnético, o que é que vai acontecer? É como se fosse um escaneamento. A minha mão vai passando e minha mão carrega energias. Apesar de que eu não quero doar, mas ela carrega energias. Essa energia da minha mão vai entrar em contato com a energia do outro e vai gerar uma reação.
essa reação eu vou perceber na palma da minha mão ou na ponta dos meus dedos. Eu vou perceber e vou interpretar essa reação. Como é que eu vou saber o que é desarmonia e o que não é desarmonia? Porque eu tanto posso perceber as harmonias como as desarmonias. As desarmonias, elas saem do contexto geral, elas fogem do contexto geral. Que tipo de sensação eu vou sentir no tato magnético? As mais variadas. Depende de cada magnetizador e de cada doente também. São as mais variadas. Porque é uma energia em contato com outra, diferente da dela, que gera uma reação. Eu posso sentir um calor, posso sentir uma alfinetada, posso sentir formigamento, posso sentir dor, posso sentir uma repulsa, posso sentir um puxão para baixo. Eu posso perceber que tem como se fosse um volume. Posso sentir como se tivesse ali um vazio, como se fosse um buraco naquele local, naquele espaço. Enfim, sensações são as mais diferentes. Como é que eu sei o que é harmonia ou desarmonia? Pelas diferenciações. Então, eu venho fazendo tato magnético. Aqui no coronário eu sinto um calorzinho, aqui no frontal eu sinto um calorzinho. Quando chega no laringe eu sinto um frio. Aí chega no cardíaco um calorzinho de novo, no gasto um calorzinho de novo. O que é que está acontecendo? Tem um que está diferente, está fugindo do padrão. Em todos eu senti de uma certa maneira, o contato entre as energias provocou uma reação, mas no laringe provocou uma reação diferente, somente nele provocou algo diferente. Ali provavelmente tem uma desarmonia. Está fugindo do padrão geral, a não ser que somente ele esteja organizado e o resto todo esteja desarmonizado. A não ser que seja o inverso. Mas aí eu vou sentir pelo grau de desarmonia que os demais centros estão me transmitindo. Porque se está quase tudo desarmonizado, porque tem coisa ali bastante grave. Então, eu posso perceber pelo tato magnético o quê? Muita coisa. Muita coisa. Eu posso perceber não apenas se há ou não uma desarmonia, mas eu posso perceber que tipo de desarmonia. Ali tem uma carência de fluido ou tem um excesso de fluido? As energias estão transitando normalmente por aquele centro de força ou não? Qual é o grau de desarmonia? A desarmonia ali é grave ou é algo superficial, mais fácil de resolver? Então, tudo isso pode ser sentido, não apenas com relação aos centros de força, que vocês já devem ter visto, né, Roberto? Centros de força, mas também com relação aos órgãos. Eu posso fazer um tato magnético lá no fígado e perceber, tem uma desarmonia aqui, nesse fígado. Não está normal. Tem alguma coisa diferente nesse órgão. Que tipo de desarmonia? O que é que está acontecendo com ele? Isso requer, então, um trabalho investigativo com uma maior atenção, apurar mais a minha sensibilidade e a minha atenção com relação ao que reações eu consigo sentir com relação a esse tato magnético. Às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tato magnético nenhum, eu não sinto nada. Continue fazendo. Nós já tivemos experiência com magnetizador, demorou 1 ano para ele conseguir sentir qualquer coisa através do tato magnético. Mas ele insistia e tentava fazer todas as vezes, todo o passo que aplicar. Tentava fazer o tato magnético, não sentia nada, aplicava dispersões. Na outra semana, a mesma coisa. 1 ano de treino, até que ele conseguiu sentir alguma coisa no tato magnético, e aí foi uma felicidade danada por estar começando a despertar uma sensibilidade que ele foi desenvolvendo a partir de então. Como é que a gente faz para desenvolver o tato magnético? Insistência. Tem que insistir. Não pode desistir e dizer, não vou fazer mais porque eu não sinto nada. Continue fazendo. Porque o tato magnético requer apenas o quê? Sensibilidade. Só isso. Uns têm mais, obviamente, outros têm menos sensibilidade. Uns desenvolvem mais rapidamente, outros desenvolvem com mais tempo de exercício, mas todos são passíveis de desenvolver. Uns vão desenvolver um tato magnético bem mais aprofundado, é verdade, bem mais elaborado, mais detalhado, outros menos, mas todos podem desenvolver e podem ir melhorando sempre. Não há um limite até onde o tato magnético pode chegar. Depende da nossa perseverança, do quanto a gente insistir. E quando fizer o tato magnético, faça com atenção. Preste bastante atenção, porque às vezes os detalhes são bem sutis, e que com pouca atenção a gente passa batido, e nem presta atenção, nem percebe aquilo, de tão sutil às vezes que é. Por quê? Porque às vezes a sensibilidade está pouco desenvolvida, a gente sente às vezes de maneira bem sutil.
quase que não consegue perceber, mas aí a gente vai insistindo, deixa eu ver, o que é que eu consigo perceber mais com relação a isso aqui? O que é que eu sinto mais? Presta atenção, vê se você não está sentindo alguma coisa no seu próprio corpo e não na palma da mão. Tem pessoas que têm um tato magnético geral espalhado no corpo inteiro, que às vezes basta se aproximar de uma pessoa e já vai sentindo alguma coisa. Tem pessoas que às vezes se aproximam do doente para aplicar o passe, vai se aproximando e já vai sentindo, sente dor de cabeça, sente enjoo, sente tontura, sente isso, sente aquilo. É uma sensibilidade maior que a pessoa tem e que não está localizada apenas na mão, está espalhada no seu corpo. Isso, às vezes, é desconfortável, que você sente o que o outro está sentindo, mas se você conseguir desenvolver essa sensibilidade com segurança, você vai ter um bom recurso de ajuda nesse diagnóstico. Quando você sentir algo, depois você pergunta ao doente se ele sentiu ou se ele vem sentindo ao longo dos dias isso. Porque aí você vai aprendendo a ganhar segurança, ter confiança nas suas sensações. E você vai aprendendo a interpretar também ao longo do tempo. Então, às vezes, diante de uma desarmonia, às vezes, muito grande num centro de força, às vezes, um dos meus dedos, ele começa a balançar e eu não consigo controlar, não consigo fazer ele parar de balançar. Ele começa a balançar rapidamente. Então, eu aprendi que todas as vezes que isso acontece comigo, porque ali tem uma desarmonia muito forte. Com outra pessoa pode ser diferente, completamente diferente. Então, a gente pode fazer um tato magnético e sentir um calor onde há uma desarmonia. Aí vem um outro magnetizador, faz o tato magnético e no mesmo local sente um frio, na mesma desarmonia. Porque a minha energia com relação à do doente gerou essa reação, foi percebida dessa maneira. Mas a energia doente com a energia da outra pessoa já é uma terceira energia, que não tem que provocar a mesma reação. E se a gente for medir lá a temperatura está normal. Eu senti como se estivesse ali muito quente, e às vezes a mão esquenta para valer, mas se for medir a temperatura está normal, é só uma percepção. Que como é que a gente vai sentir fisicamente uma coisa que não é físico? Uma coisa que é sutil, que é fluídico, não é físico, é uma desarmonia, pode ser ali uma carência de fluido, ali está faltando fluido naquele centro de força. Como é que eu vou sentir uma coisa desse tipo? Uma reação orgânica, física. Então, a minha mente ela vai ter que, o meu sistema fluídico vai ter que converter aquela sensação sutil em algo que pode ser sentido organicamente, é uma interpretação. Então, no meu caso, aquela sensação ali foi interpretada como sendo de calor, foi percebida como calor. Por isso que o outro não sentiu como calor, poderia até ter sentido, mas sentiu como frio, ou como formigamento, como as pontadas na mão. Em um pode sentir de maneira mais leve, no outro de uma forma mais contundente. Isso vai variar, então, infinitamente de magnetizador para magnetizador e de doente para doente. Tá? Então, a minha energia com a de Rosana pode trazer certas reações, uma em contato com o outro, mas a mesma energia minha em contato com a de Ivo vai trazer outra relação, outra reação, porque a energia dele é diferente da dela. Da mesma maneira, se ele se relacionar energeticamente com uma outra pessoa também, vai trazer reações, sensações também diferenciadas, que cada um traz o seu, como eu já falei, o seu próprio padrão de energia, que em contato com o outro cria reações que podem ser percebidas, né, fluidicamente. Como também as nossas energias, quando elas vão tocando determinados pontos, determinados centros de força, geram uma sensação palpável, uma sensação na palma da mão, como se ali realmente tivesse algo que eu posso tocar. Se a gente fizer alguns exercícios de tato magnético, a gente consegue fazer isso. É como se a gente estivesse realmente tocando em fluidos. Vamos fazer um exercíciozinho rápido? Largue o que tiver nas mãos, libera as duas mãos. Coloca uma mão de frente para a outra, uma palma de frente para a outra palma. A uma certa distância qualquer. Vai aproximando. Aproxima, distancia de novo. Tenta perceber algo que possa estar existente aí entre uma mão e a outra.
Tenta perceber algo entre essas mãos. Tenta emitir de uma mão para outra uma certa quantidade de fluido de uma mão para a outra. E tenta manter esse fluido entre as duas mãos. Tenta manter ele aí. E começa a manipular essa energia, começa a manipular esse fluido. Você pode transformar ele numa bola, dar a ele um aspecto esférico. Você pode alongar, você pode comprimir, sempre sem perder a percepção de que ela está aí, sentindo, através da palma da mão, que tem algo aí no meio, é a sua própria energia que está aí, entre uma palma da mão e a outra. Tenta palpar essa energia e sentir, perceber. É pesada, é sutil. Como é que a superfície é porosa, é lisa? Tenta perceber, tenta sentir alguma coisa. Que sensações traz? O que é que você consegue perceber dessa energia? Que sensações na palma da mão você consegue sentir? Você consegue puxar, esticar, porque ele é fluido. Com a sua mente, não vai ser com a sua mão, é sua mão e sua mente juntas vão fazer isso, seu querer. Você pode esticar, depois você pode comprimir o máximo que você puder. Você pode comprimir, você pode alongar, você pode perceber. Você pode brincar com essa energia, é sua própria energia que está entre suas mãos. Ok? Alguém conseguiu sentir alguma coisa? Conseguiram sentir? Alguém não sentiu absolutamente nada? Todo mundo então sentiu alguma coisa, né? Alguma coisa que for todo mundo sentiu. Ok. É um exercício de tato magnético que a gente pode fazer, tá? Para ir buscando desenvolver essa sensibilidade, essas percepções, essas sensações, que a gente pode perceber pelo tato magnético, ao mesmo tempo procurar reconhecer sua própria energia. Isso pode ser importante em determinados tratamentos, eu reconhecer a minha energia. Por exemplo, você tem um indivíduo e você não sabe se ali tem uma carência ou um excesso de fluido. Aí você coloca a sua própria energia, um pouco da sua energia ali, faz uma doação. E faz um tato magnético. Estou percebendo, tem um certo volume aqui. Tá, mas esse volume é a energia que você colocou ou é a energia do outro, do próprio doente? Fazer essa diferenciação às vezes é importante. Essa aqui é minha energia, então eu coloquei, ela continua aqui. Ela não saiu daqui, não foi absorvida, ela continua aqui. Significa que talvez eu não possa fazer maior concentração nesse local, porque eu concentrei e não absorveu. Continua aqui a minha própria energia. Ou, por exemplo, você saber, a gente sabe que o esplênico ele está ligado, e aí eu dispersaria, tá? Aí eu faria uma dispersão para não ficar aquela energia acumulada ali durante mais tempo, tá? Ou então, por exemplo, eu sei que o fígado tem ligação com o centro esplênico. Será que o fígado está recebendo a energia do esplênico de maneira eficiente? Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma doação de energia aqui no esplênico, com uma mão, com outra mão, e fazer um tato magnético aqui no fígado. Então, eu percebo como é que está a situação desse fígado, e depois eu vou fazendo a doação com uma mão no esplênico, e se a energia estiver passando do esplênico, chegando realmente ao fígado, eu vou começar a perceber que tem uma energia chegando aqui. E eu consigo reconhecer que é a mesma energia que eu coloquei aqui, é a minha energia. Coloquei aqui, ela está chegando aqui no órgão. Então, eu consigo perceber. Isso parece difícil? Para algumas pessoas pode ser difícil, mas só exige uma coisa, treino. Só isso. Ah, mas isso é complicado. Pouquíssimas pessoas devem conseguir fazer isso. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas consegue fazer, porque isso é algo anímico, é algo nosso. É uma capacidade nossa de entrar em contato com outras energias e reconhecer esses padrões. Reconhecer, conseguir detectar como é que está funcionando essas energias nas outras pessoas ou em nós mesmos, que a gente também pode fazer um tato em nós mesmos e ver as nossas próprias desarmonias, né? Sentir como é que a gente está, como é que o nosso campo fluídico está funcionando, se está bem, se está mais ou menos, se está mal. E nós podemos fazer isso com as outras pessoas também, com os nossos doentes. Só que, ressaltando mais uma vez a importância, eu só consigo ter essa boa percepção
do campo fluídico do outro se tiver uma boa relação magnética. Senão a percepção acaba ficando truncada, ou eu não tenho uma boa percepção, ou eu não consigo sentir direito, ou eu não sinto nada, ou sinto muito pouco. Então, se você fez todo aquele exercício que eu falei para tentar estabelecer, melhorar a relação fluídica, e mesmo assim não conseguiu, aplica algumas dispersões longitudinais. A cabeça do doente está aqui, do meu lado direito. Do coronário aos pés, da cabeça aos pés. Faz algumas dispersões e verifica novamente como é que está a relação magnética. Geralmente melhora. Geralmente melhora. Tá? Como também o tato magnético. Está com dificuldade de realizar o tato magnético, a percepção está meio ruinzinha hoje, faz algumas dispersões gerais da cabeça aos pés. Algumas, não muitas. Por que não muitas? Porque eu ainda não estou tratando ele. Eu estou tentando melhorar minhas percepções ainda. Tá? Se eu fizer muita, qual é o problema que eu posso gerar? Eu vou gerar um problema de percepção, porque eu vou aplicar muitas dispersões. Quando eu fizer o tato magnético, olha, ele não está ruim hoje não, está bem. Por quê? Por causa da dispersão que você fez. Ou seja, o que ele tinha realmente de desarmonia, agora você já não sabe mais. Você mudou o sistema fluídico dele, você mudou com suas dispersões, e aí agora que você quer saber das desarmonias, você já não consegue perceber direito, porque você modificou a situação, a configuração original, que você queria saber como é que ele chegou ali, você já não tem mais, você modificou com as suas dispersões, tá? Não vai trazer prejuízo para o doente, porque a dispersão não vai trazer problema para ele, mas você já não sabe mais direito que desarmonias é que ele chegou ali trazendo. Ok? Captaram? Tá? Então, relação fluídica, tato magnético. Diagnostiquei, agora eu sei que desarmonia ele tem. Que pode ser uma, pode ser várias, pode ser leve, pode ser grave, enfim. E uma coisa importante com relação a centros de força, isso a gente vai encontrar no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, de Giacomello. Geralmente, quando um centro de força, qualquer um dos centros de força, quando ele está com uma desarmonia grave, é bom sempre a gente verificar aqueles que estão próximos, como é que eles estão. O que é que acontece? Um centro de força, ele precisa se alimentar. Ele se alimenta da mesma energia que ele distribui, que ele emite, que ele capta, ele também se alimenta desse fluido. É o combustível que faz ele funcionar e o corpo físico também. Energia vital, magnetismo. Se esse centro de força, se ele está problemático, ele não está conseguindo captar, absorver de maneira eficiente a energia que ele precisa, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar de onde tem, senão ele vai entrar em falência. Ele vai buscar, geralmente, no vizinho, que é mais próximo. E o que é que vai acontecer? Esse centro vizinho vai ter que alimentar a si mesmo e ajudar a alimentar o outro. Aí ele começa a entrar em falência também. Também começa a se desregular, a se descompensar. E isso vai numa reação em cadeia. Né? E no caso da depressão, começa pelo esplênico, o esplênico está descompensado, altamente descompensado, problemático, não consegue se alimentar fluidicamente, e aí ele vai buscar energia no gástrico e no genésico, e acaba descompensando o gástrico e genésico. E quando o gástrico e genésico já não consegue suprir as necessidades próprias, nem a do esplênico, o esplênico vai buscar no cardíaco, e aí congestiona, descompensa violentamente o cardíaco. Porque o cardíaco, ele trabalha, ele processa energias bem mais sutis do que o esplênico. Genésico, esplênico e gástrico são considerados centros de frequência baixa. O cardíaco é considerado centro de frequência mediana. Ou seja, ele trabalha com energias bem mais sutis. E energias muito sutis não conseguem suprir a necessidade de um centro que trabalha com energia mais densa. É mais ou menos assim. Você tem um adulto que está passando fome, aí você dá um mingauzinho ralo para ele comer. Não adianta, não vai matar a fome. Mingauzinho ralo você dá para um organismo mais delicado, como o de uma criança. Mas não para um adulto, que precisa de uma alimentação mais substancial. Aí o que acontece? Um prato não satisfaz de jeito nenhum, ele come a panela inteira.
para satisfazer. Ou então ele enche logo o estômago, mas daqui a 20 minutos já está com fome de novo, tem que comer de novo, porque não satisfaz. Então a energia do cardíaco não satisfaz o esplênico, porque o esplênico trabalha com energias mais densas. Não é energias mais ruins, é energias mais densas. São mais densas por causa do tipo de atividade que ele realiza. Então o gástrico também trabalha com energias densas. Por quê? Porque ele realiza digestão, absorção de alimento, são funções mais voltadas ao próprio corpo, à vida material. O cardíaco já trabalha com coisas mais sutis, já trabalha com emoções, já não é com a manutenção física, já vai trabalhar de uma maneira mais sutil, por isso que ele trabalha com energias numa frequência mais alta. E essas energias de frequência mais alta não satisfazem ao gástrico nem ao esplênico. E aí o que é que o esplênico faz? Suga violentamente o cardíaco, e aí o cardíaco entra violentamente em congestão. Ele se descompensa violentamente. E o cardíaco, para sobreviver, faz o quê? Vai buscar do laríngeo. O laríngeo vai buscar do frontal, e assim por diante. E aí, daqui a pouco, você tem uma reação em cadeia, uma descompensação geral, quase geral. Aí o depressivo, que sentia aquela falta de energia, aquele desânimo, aquela moleza toda, aí começa a sentir falta de apetite, ou desregula o apetite, ele começa a comer demais, por causa dos processos de ansiedade e tudo mais. Aí o esplênico começa a sugar do cardíaco, descompensa o cardíaco, e as emoções do depressivo já começam a ficar todas complicadas. Aí descompensa o laríngeo, ele já perde a vontade de fazer qualquer coisa, vontade de sair da cama, vontade de passear, perde a vontade de comer, perde a vontade de beber água, vai para o médico se alguém levar, vem para o tratamento magnético se alguém conduzir, porque ele não consegue expressar a sua vontade, exercer a sua vontade. Não é que ele vai perder a vontade, porque a verdade, a vontade é um atributo do espírito, não perde, mas ele não consegue exercer as suas vontades. Então ele já se prostra. Aí começa a descompensar o frontal, aí os seus pensamentos já começam a ficar completamente embaralhados, ou seja, já vai se alastrando e gerando uma complicação geral nesse indivíduo. Então, esse mecanismo ele funciona em qualquer doença. Então, qualquer centro de força, quando começa a se descompensar de maneira mais grave, ele começa a buscar compensações em outras áreas, geralmente nos centros mais próximos, onde ele vai sugar essa energia, buscando se manter, pelo menos, num funcionamento regular, só que acaba descompensando os outros também. E isso numa reação em cadeia. Tá? Então, se o genésico se descompensa, é muito provável que ele comece a descompensar o básico, que está no sentido oposto e bem próximo. Ou ele descompensa o esplênico. Ou o laríngeo tem descompensação grave, começa a descompensar o frontal. Muitas vezes acontece isso naqueles processos de bronquite, às vezes uma virose muito séria, que a gente sente tudo isso aqui congestionado, começa no laríngeo. Né? Você está com dificuldade de respirar, aquela secreção toda no sistema respiratório, lá, aquele cansaço, você caminha um pouquinho, você se sente cansado, laríngeo. Aí começa a congestionar aquela secreção aqui no rosto todo, pode verificar que o frontal já está congestionado também. Também está precisando de um ajuste aí no centro de força frontal. Ok? Tudo bem até agora? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu nem sei das horas como é que estão. Tá. 3h15. Outras formas de detecção de desarmonias. Existem. Não só o tato magnético. Tem pessoas que têm uma boa intuição. Só que é preciso a gente verificar o que é uma intuição. Uma intuição é uma faculdade mediúnica. Tem pessoas que têm a faculdade mediúnica intuitiva. E é preciso a gente prestar atenção, porque às vezes o que a gente pode chamar de intuição pode não ser uma intuição. A gente chama de intuição, mas pode ser um processo telepático seu com o doente. A intuição pode não ter vindo do seu orientador espiritual, pode ter vindo do obsessor do doente.
Aí você está lá aplicando o passe, vem aquela intuição, trate tal lugar. Ele precisa de muita energia, joga energia no esplênico dele, que ele precisa de muita energia. Você vai lá concentrando. E muitas vezes quem deu aquela intuição foi o obsessor do doente, não foi seu orientador. Aí quando você vê no outro dia, a pessoa está pior. Ou então pode ser um processo telepático que você interpretou como sendo uma intuição, uma orientação. Por exemplo, o doente está com dor de cabeça, ele chega com dor de cabeça, aí senta lá para você aplicar o passe nele, ou deita na maca, aí está lá o doente, ai minha cabeça, só pensando, só no pensamento, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E você capta o pensamento dele telepaticamente. Ó, uma intuição tem que trabalhar a cabeça dele. Pode não ter sido a intuição, pode ser um processo telepático. Ele que está falando mentalmente da dor de cabeça dele, e você captou a mensagem e foi lá tratar a dor de cabeça dele. Só que talvez o que você tem que tratar não é só a cabeça. Por que ele está com dor de cabeça? Dor de cabeça pode ser um problema estomacal, pode ser um problema na visão, pode ser um problema de pressão, pode, enfim, pode ter várias causas, várias origens do problema da dor de cabeça dele. Tudo bem que você trata a cabeça para aliviar a dor que ele está sentindo, mas talvez a causa do problema dele não esteja na cabeça, pode estar em outra parte do corpo, que você não vai poder seguir essa intuição ou essa telepatia para poder fazer o tratamento. Se você só tratar a dor de cabeça, você tratou a dor, mas a origem do problema você não tratou, porque você não verificou. Ou então acontece às vezes o seguinte, que a gente acha que podem ser os espíritos ou a intuição que está nos mostrando aquilo ali. A gente vai lá fazendo tato magnético, centro a centro de força, quando chega em determinado local, a mão como que para. Parece que a mão paralisa ali naquele lugar e você começa a doar energia, doar energia, doar energia. Aí depois que termina o passo, você chega e diz assim, os espíritos seguraram a minha mão naquele local ali, e olha que eu doei foi energia, viu? Eu sentia jorrar a energia da minha mão naquele centro de força. Ali eu acho que estava precisando muito, viu? Estava precisando muito, mas não da sua doação. E não foram os espíritos que seguraram sua mão ali, não foram. Até porque os espíritos não agem dessa forma, segurando a nossa mão. Eles não têm mão para segurar a nossa mão. Eles não têm mão material para segurar a nossa mão, então eles não vão segurar a nossa mão. Isso é um processo magnético. O magnetismo funciona dentro das leis, de novo, de atração e de repulsão. Então, a minha mão é um polo magnético de doação. E ali eu tenho um centro de força, uma região necessitando de fluido. Então, logicamente, uma coisa atrai a outra. A minha mão, quando vai passando ali, a minha mão fornece energia magnética. O centro está precisando, o que é que acontece? Por atração magnética, o centro atrai a minha mão para aquele local e começa a sugar as minhas energias. Começa a sugar. Só que aí vem a pergunta, por que é que o centro está sugando energia? O que é que está acontecendo ali que ele está sugando? Como é que é? Está com carência de energia. Bem provavelmente ele está com carência de energia. Agora, por que ele está com carência de energia? Falta energia para ele absorver? Falta energia no ambiente para suprir a necessidade dele? Exatamente. Há algum bloqueio, há alguma congestão fluídica, há alguma desarmonia naquele centro que está fazendo com que ele não consiga absorver, porque energia no ambiente tem. Né? Em todo lugar tem energia que a gente pode absorver. E nossos centros de força, eles captam energia. Captam energia do ambiente, das pessoas, dos lugares onde a gente vai. Né? Por isso que é tão agradável, a gente se sente tão vitalizado quando a gente faz um passeio em um parque, ao ar livre, numa praia. Né? Porque é natureza e tem muita energia vital. Nossos centros absorvem essa energia, né, do ambiente onde a gente está, que pode ser uma energia melhor, pode ser uma energia mais ou menos, pode ser uma energia de uma qualidade não tão boa, que pode trazer uma sensação de maior bem-estar, mais agradável, ou não, dependendo do tipo de energia que a gente acaba absorvendo aí. Tá? Mas eles absorvem, porque eles precisam disso. Da mesma maneira que nosso corpo físico também absorve energia, pelo ar que a gente respira, pelo alimento que a gente come, por aquilo que a gente ingere. Né? Tudo que a gente ingere e o ar que a gente respira também são condutores de energia vital. Só que, num sentido, vão no caminho contrário, no caminho inverso.
vão pelo corpo e os centros de força convertem essa energia física, orgânica, em energia fluídica, em energia vital. Ou então, através dos centros de força que absorvem essas energias do ambiente. Então, por que esse centro está ali precisando de energia, com tanta energia que tem por aí? Não é porque falta energia, é porque ele não está conseguindo captar. Ou capta, mas não consegue introjetar essa energia no seu interior. Ele capta e a energia fica ali, estacionada na superfície do centro de força, gerando o que a gente chama de congestão fluídica. O local está congestionado. Quando a gente está com uma gripe forte, a gente está congestionado, né? O nariz está todo entupido, né? A face está toda entupida, está cheia de secreção, está congestionado. Então, o centro de força está congestionado, está ali cheio de energia, parada na sua superfície, servindo para nada, porque ele não consegue introjetar, assimilar essa energia para o seu interior, para suprir as suas necessidades, tanto de centro de força, como perispirituais, e do próprio corpo físico. Aí o indivíduo chega lá, o magnetizador, está fazendo o tato magnético, aí chega lá, a mão para, porque eu tenho energia para doar, e ali está carente de fluxo, como o companheiro ali falou. Se eu fizer mais doação de energia nesse centro de força, o que é que acontece? Piora. Vai aumentar a congestão. Porque o problema não é a falta da energia, o problema é que ele está desregulado. Ele não consegue absorver de maneira eficiente. Talvez ele até absorva, mas não na velocidade e na quantidade que ele necessita. E aí a gente coloca mais energia lá e a mão vai sendo sugada e a energia vai sendo sugada, aquele centro vai captando aquela energia, mas ele assimila uma quantidade bem menor do que o que a gente está doando para ele. Então, aquela energia vai se acumulando ali, dificultando que o problema seja resolvido. Né? Porque enquanto o congestionamento é pequeno, está mais fácil de resolver. Porque às vezes a gente pode ter pequenos congestionamentos fluídicos no nosso dia a dia, que geram pequenos mal-estares, pequenos desequilíbrios que a gente tem no dia a dia, pequenas descompensações, que a gente faz uma prece, faz uma respiração profunda, ou vai descansar um pouco, faz uma alimentação mais leve, toma uma quantidade maior de água, faz uma caminhada ao ar livre e resolve naturalmente. Porque estava fácil de resolver. Mas se aquilo vai complicando, vai se tornando mais difícil de resolver. Porque esse centro de força, por não conseguir se vitalizar sozinho, ele vai começar a sugar dos outros centros de força, como eu já falei. E aí a coisa vai realmente se complicando. Né? Pegando o exemplo da depressão. Um dos primeiros sintomas da depressão e mais comuns é a falta de energia. Uma das primeiras coisas que o indivíduo começa a sentir. Às vezes ele nem percebe que está em depressão ou está entrando em depressão. Começa a sentir aquela falta de energia, de manhã para levantar da cama é aquela dificuldade, é aquela fraqueza o dia todo. Por quê? O esplênico é o maior centro vitalizador do corpo. Todos emitem energia para o corpo físico. Todos fazem isso. Porém, o esplênico faz mais. E ele tem ligação com órgãos importantes, como ele tem ligação com baço, com pâncreas, com fígado, com rins, ele tem ligação com suprarrenais, ele tem ligação com intestinos, então ele tem ligação com várias coisas ao mesmo tempo. Então ele é o maior vitalizador do corpo físico. Então, se ele entra em descompensação, ele não consegue vitalizar o corpo físico como deveria. Aí vem aquela falta de energia que o depressivo sente. Pode não virar uma depressão, pode ser só um processo de estresse, de ansiedade, mais facilmente resolvido, mas se o indivíduo não cuidar daquilo ali, pode ou não desenvolver uma coisa mais complicada como a depressão. Oi? Uma área de filtragem, exato, os rins são filtros, o fígado também faz filtragens, né? Então, é um centro que tem uma grande importância. E é um centro de força altamente abalado na nossa sociedade atual. Graças ao estresse que a gente vive, aos altos níveis quase generalizados de ansiedade. E isso afeta grandemente o esplênico. O esplênico ele tem ligação também com o nosso sistema imunológico.
sistema de defesa do corpo. Ele tem ligação muito forte com as nossas emoções. Todos têm, mas o esplênico, principalmente, é o que mais é afetado com as nossas emoções. Então, emoções desencontradas, isso é o que mais a gente encontra hoje, né? Emoções desencontradas, emoções desequilibradas, e isso acaba desequilibrando, descompensando o esplênico, e que isso pode se alastrar e pode virar outras coisas, né? Se desenvolver outras coisas. O indivíduo acaba tendo uma baixa no seu sistema imunológico, e isso acaba abrindo uma porta para várias doenças diferentes, né? Segundo alguns cálculos, cerca de 70% das doenças atuais são geradas pelo estresse. Então, o estresse como causa primeira. Cerca de 70%, vários tipos de cânceres, doenças cardíacas, diabetes, problemas gástricos, problemas no fígado, AVCs, daí por diante. Então, o estresse é uma característica da nossa sociedade atual, e que vai descompensar principalmente o esplênico. E aí descompensa o esplênico, descompensa o sistema de defesa do corpo, e aí você está com imunidade baixa e uma possibilidade de desenvolver, dependendo de sua estrutura, desenvolver um problema cardíaco, desenvolver um problema gástrico, desenvolver um câncer, desenvolver coisas mais graves, mais sérias. Então, é muito bom que a gente cuide desse aspecto de nós mesmos, que é o estresse, a ansiedade, que a gente cuide disso. Porque isso realmente gera uma debilidade muito grande em nosso organismo, não só físico, como perispiritual também, né? E muitas vezes a raiva que a gente acumula, mágoas que a gente vai guardando, ressentimentos que a gente, ao invés de resolver, a gente vai jogando para o fundo do baú, né, do esquecimento, e aquilo lá fica guardado. E geram emoções desencontradas, que às vezes a gente sente, mas não sabe por que sente. Que às vezes não percebe qual é a ligação que aquilo tem com coisas que já estão lá dentro de nós guardadas há muito tempo. Às vezes uma raiva que não foi curada, que não foi resolvida, nem uma mágoa que a gente ainda está lá. A gente não está alimentando no dia a dia, porque ela está no esquecimento, mas ela está lá guardada, não foi resolvida, está lá como um tumor escondido. Um dia ela vai dar as caras, ela vai aparecer, né? E vai nos descompensar de alguma forma. Um dia ela vai mostrar algum sintoma em algum lugar, em algum órgão, chamar a atenção. Olha, eu estou aqui, eu preciso ser resolvida. Estou aqui. O problema não é nem um sintoma físico que é aquilo que foi gerado depois. O problema está lá, a raiva, porque nós somos espíritos. Nós estamos fadados a crescer, a progredir sempre. E se a gente vai deixando coisas para trás sem resolver, né? Chega uma hora que nós mesmos, por mecanismos naturais da própria estrutura da alma, começa a mostrar, olha, eu estou aqui, eu tenho que ser resolvido. Antes de você seguir em frente, não esqueça que eu fiquei para trás, tem que resolver. Tem que voltar e resolver. Está aqui uma mágoa, está aqui um ressentimento, né, que está gerando um problema no fígado, está gerando uma arritmia cardíaca, está gerando um problema estomacal, está gerando uma úlcera. Isso são sintomas que vêm depois para chamar a atenção. Tem coisa que ficou para trás e não foi resolvida. Precisa resolver. Como dizia Chico Xavier, é bom que a gente resolva as nossas dores antes que elas se transformem em dores no corpo. Porque se a gente não resolve as nossas dores, elas vão se manifestar como dores no corpo. Só que quando isso chega a acontecer, porque a coisa já está há muito tempo, né? Então, a gente prestar atenção, fazer um retrospecto na nossa vida interior, como é que a gente está, para cuidar da nossa própria saúde e a gente, assim, ter muito melhores recursos para ajudar na saúde das outras pessoas também. Então, nós temos o tato magnético como recurso de detecção de desarmonia, nós temos a intuição. Então, se a pessoa conseguir desenvolver uma boa intuição segura, né, que lhe dê uma segurança na interpretação dos sintomas que o outro carrega, é ótimo. Podemos fazer, por exemplo, o seguinte: veio a intuição de que determinado local está desarmonizado, precisa tratar determinado local, faça o tato magnético, confirme, vê se é mesmo, vê se a intuição estava correta, porque assim você vai ganhando uma maior segurança quando as intuições chegam, né? Você vai aprendendo a captar, a receber, a interpretar e a confiar nas suas próprias intuições. Porque dessa maneira você vai ter um outro recurso
de detecção de desarmonia. E um outro que os magnetizadores clássicos usavam muito era o sonambulismo. Não sei se Roberto já falou com vocês a respeito do sonambulismo magnético, né? Se já passou para vocês que estão fazendo aí o curso, estão completando o curso. O sonambulismo magnético, que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, da segunda parte do Livro dos Espíritos, a Emancipação da Alma. O sonambulismo magnético ele foi utilizado pela primeira vez pelo Marquês de Puységuy. Então, o Marquês, que foi discípulo de Mesmer, então Mesmer era chamado de o pai do magnetismo, o Marquês de Puységuy foi chamado de o pai do sonambulismo, que foi ele quem primeiro veio a utilizar. Mesmer já conhecia o sonambulismo, porém não se deteve nisso. A tarefa dele era mais diretamente relacionada às questões do magnetismo propriamente. Puységuy descobriu o sonambulismo e descobriu uma forma de utilizar, que era quando o doente tinha a possibilidade de entrar num transe de sonambulismo, ele próprio orientava o magnetizador no tratamento. Então, ele próprio dizia das suas desarmonias, das suas necessidades, da sua doença e como o tratamento deveria proceder. Só que os doentes não orientavam apenas com relação ao tratamento magnético, muitas vezes com relação ao tratamento médico, ao uso de substâncias químicas ou de substâncias naturais, que hoje a lei não permite que a gente faça isso, seria, como é que se chama? Isso. Então, não dá para se fazer hoje isso. A lei não permitiria. Mas se pode utilizar um sonâmbulo para orientação sobre tratamento magnético propriamente dito. Orientar o magnetizador como poderia ser tratado, né? Logicamente, a pessoa precisa ter essa faculdade. E, segundo alguns cálculos, apenas 10% das pessoas conseguem chegar a um transe sonambúlico, que não é um transe superficial, é um transe bastante aprofundado, onde o indivíduo consegue sair do seu corpo físico parcialmente, temporariamente, obviamente, de maneira bastante profunda, de modo que, de fora do corpo, ele consegue utilizar esse corpo físico como se fosse uma automediunidade, ele é médium de si mesmo. Ele sai do corpo e se mediuniza o próprio corpo para falar. Tem a ver com a hipnose, mas não é só a hipnose, tá? Vai diferenciar o método, porque o magnetizador ele vai usar o fluido para levar o indivíduo ao transe sonambúlico. Daí o nome sonambulismo magnético, porque ele vai usar o fluido magnético para isso. Já o hipnotizador ele vai usar ou a palavra, ou às vezes ele usa um objeto, às vezes ele usa um sinal já convencionado com o hipnotizado, com o sujeito, e ele entra no transe. Tá? Tem hipnotizadores que conseguem levar o indivíduo a transes bastante profundos, ao nível do sonambulismo. Outros não, provocam transes mais superficiais. Cerca de 98% das pessoas conseguem entrar em algum tipo de transe, do mais leve ao mais profundo. Algum tipo de transe. 98% das pessoas conseguem. Apenas 2% da população não consegue entrar em transe nenhum. Mas desses, apenas cerca de 10% conseguem chegar ao nível de um transe sonambúlico, que é bastante aprofundado. E é uma ferramenta bastante interessante, porque o indivíduo em estado de transe, ele sabe da sua doença. Ele sabe o que realmente lhe incomoda, ele sabe a raiz daquele problema, mesmo raízes emocionais, raízes espirituais. Ele consegue identificar, porque ele está ali falando como espírito, fora do corpo. Então, como ele está desvencilhado do corpo físico, ele tem uma menor influência da matéria sobre o seu raciocínio, sobre o seu pensamento. Daí porque ele consegue ter uma percepção melhor com relação às suas próprias necessidades. Então, ele consegue orientar melhor o seu próprio tratamento. Para exemplificar, uma vez eu fui aplicar o passe em uma senhora, eu sabia que ela era sonâmbula, ela chegou para o passe reclamando de muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E aí, durante o passe, ela entrou, naturalmente, ela entrou em estado de transe, que não era propriamente o transe sonambúlico, mas deu para a gente conversar. Então, eu perguntei para ela por que daquela dor de cabeça. Por que ela chegou sentindo tanta dor de cabeça? Ah, porque hoje eu entrei num certo desequilíbrios, eu me desesperei, hoje eu chorei, eu me apavorei, e daí eu gerei a dor de cabeça, porque eu acabei atraindo alguns espíritos afins, e aí a dor de cabeça.
Tá, e como é que eu faço para tratar essa dor de cabeça e afastar isso de você? Ela não tinha o conhecimento técnico como a gente tem, de falar assim, ó, trate o humeral, use dispersão, use transversais no meu humeral, que você vai resolver. Ela não sabia dizer a nomenclatura, porque ela não tinha esse conhecimento. Mas ela sabia dizer como. Diz, olha, é aqui atrás, tá? Mas aqui atrás aonde? É na nuca? Não, não é na nuca, é mais embaixo. Tá, então deve ser no centro humeral. Tá, é isso mesmo. Estão dizendo que é esse o nome. E eu trato como? Aí ela disse assim, olha, estão dizendo, ou seja, os espíritos estão dizendo que você tem que fazer um movimento rápido. Ah, então é dispersão. Tá, dispersão numeral. Tudo bem, fiz a dispersão numeral, depois ela saiu do transe, terminei o passe e ela não estava mais com dores de cabeça. As dores de cabeça tinham passado completamente. Tá? Então, ela própria teve a percepção de onde, do que era o problema dela, não foram os espíritos que lhe disseram, que o sonambulismo não é uma espécie de mediunidade. O sonambulismo é uma faculdade anímica. Tá? O indivíduo fora do corpo físico, ele tem uma percepção ampliada, porque ele tem uma influência menor do corpo material. Então, ele tem uma capacidade maior de perceber, de entender as coisas. Então, ele entendia a causa, a origem do seu problema e aonde é que deveria tratar. Mas, na hora que eu perguntei da técnica, os espíritos tiveram que ajudar a ela, porque ela não sabia dizer. Aí funcionou, que Kardec chamou de sonambulismo, de mediunidade sonambúlica, que é um misto de fenômeno anímico com mediunidade. É anímico porque o sonambulismo é um desprendimento, é uma saída do corpo. Sair do corpo não é mediunidade. Sair do corpo é simplesmente sair do corpo. Todo mundo faz isso quando dorme. Né? Toda noite a gente dorme, a gente sai do corpo. Então, você entra no estado de transe, você sai do corpo. Isso não é necessariamente uma mediunidade. Mas no momento em que ela entrou em contato com o espírito, que ela foi intermediária de uma informação espiritual, da técnica que eu deveria tratar, aí estava funcionando uma mediunidade através de uma faculdade que é anímica, sonambulismo, que Kardec chamou de mediunidade sonambúlica, para diferenciar das outras mediunidades. Então, na mediunidade de psicofonia, por exemplo, qual é a diferença? A mediunidade de psicofonia, onde o espírito fala através do médium, a mediunidade sonambúlica. A diferença é muito pouca, mas há uma diferença aí. Na psicofonia, geralmente o espírito vai falar em terceira pessoa. É o espírito falando através do médium. É o espírito que transmite a informação através do médium. Então, o espírito vai falar em terceira pessoa. Eu me chamo fulano de tal, vim trazer a orientação tal, vim falar isso, isso, isso para vocês. Essa é a mediunidade de psicofonia. Na mediunidade sonambúlica, que aí você tem um misto de mediunidade e faculdade anímica, quem fala, quem transmite a informação é o próprio ser encarnado, não é o espírito. O espírito fala para ele, mas não através dele. Fala para ele. Então, o sonâmbulo ele vai dizer assim, como a minha amiga em transe disse, eles estão dizendo, ou seja, o espírito falou através dela. Se fosse mediunidade psicofônica, o espírito ia dizer, eu acho que você deve tratar assim, assim, assim. Você deve usar dispersões transversais no centro humeral dela, que isso vai resolver o problema dela. Isso seria a mediunidade psicofônica. Mas não foi assim que aconteceu. Ela mesmo, ela encarnada, que diz, ó, os espíritos, eles estão dizendo que é para fazer assim, assim, assim. Ou seja, quem me deu a informação foi ela, a própria encarnada, usando seu corpo físico como intermediário, mas transmitindo informação que não pertencia a ela, pertencia aos espíritos. Você ia falar? Não, pode sim. Como eu falei, os magnetizadores clássicos, eles usavam muito o sonambulismo. Não existia um magnetizador que não conhecesse o sonambulismo e não utilizasse. Pode ser. Aí nós temos duas possibilidades. No caso que eu contei aqui, o próprio doente que era sonâmbulo. Então, na hora que eu estava aplicando o passe, ele entrou em estado de transe e me orientou com relação ao problema dela. Uma outra situação é que o sonâmbulo não é o doente. Pode ser o próprio magnetizador ou uma outra pessoa qualquer a quem eu posso recorrer para ajudar o meu doente. Ou se eu sou sonâmbulo,
Alguém me colocar, eu vou precisar de um magnetizador que me coloque em estado de transe sonambúlico magnético para que eu possa orientar no tratamento de alguém. Tá? Então, os magnetizadores eles começaram utilizando os próprios doentes como sonâmbulos. Então, aquele doente que entrava em sonambulismo, ele aproveitava aquela faculdade como orientação para o próprio tratamento. Depois eles verificaram que, se o doente não é sonâmbulo, eu posso usar um outro sonâmbulo. Posso pedir a ajuda de um outro sonâmbulo para que ele diga como é que eu tenho que tratar fulano de tal. E aí eles também utilizavam dessa forma. Inclusive, Allan Kardec usou uma sonâmbula para tratar a própria saúde. Kardec estava com um problema nos olhos, um problema na visão, foi ao médico, o médico disse que ele tinha uma amaurose, se não estou enganado, o nome é esse aí, e que ele iria ficar cego, que não tinha jeito, aquilo iria progredir, ele ia ficar cego. Kardec não se contentou, procurou uma sonâmbula. E a sonâmbula disse, ainda não é uma amaurose, mas vai ficar se você não tratar. E traçou para ele um tratamento. Ele fez o tratamento e fez a codificação espírita. Uma orientação. Exatamente. Ele pode ter uma intuição, mas o sonambulismo, ele é um transe profundo, tá? É um transe profundo, é um transe sonambúlico, né? Profundo. Mais profundo que o sonambulismo, nós só vamos ter o êxtase. O êxtase seria o transe mais profundo, que já vem depois do próprio sonambulismo, tá? Então, nós temos transes mais superficiais, como transes hipnóticos, como transe de desdobramento, que é um estado de transe também, que não é uma mediunidade, né? Às vezes a gente fala mediunidade de desdobramento, mas desdobramento não é mediunidade, é anímico, é você sair do corpo, se desprender do corpo físico, ir a determinados locais, fazer determinados trabalhos, ajudar determinados espíritos ou encarnados, mas é desdobrar-se, é sair do corpo físico. Então é anímico, não é uma mediunidade propriamente, né? Assim como o sonambulismo também. Então o sonambulismo é um estado de transe, tá? A própria definição de sonambulismo magnético é que ele é um estado de transe. Agora, nós temos indivíduos que têm essas percepções que o sonâmbulo tem sem precisar entrar em estado de transe. Ele já não é sonâmbulo, são os portadores de dupla vista. Tá? O portador de dupla vista, ele não entra necessariamente no estado de transe, ou ele pode entrar no estado de transe que é quase imperceptível. Ele pode estar conversando com você e, ao mesmo tempo, tendo várias percepções sobre o seu estado de saúde, sobre o seu tratamento, sobre sua vida, sobre o seu processo reencarnatório, sobre suas encarnações passadas, sobre o seu futuro, porque ele tem dupla vista, é a vista da alma que enxerga além da matéria, mas sem precisar entrar num estado profundo de transe, como o sonâmbulo tem que fazer. Sim. Então, lá na nossa instituição, a gente tem um trabalho com sonâmbulos. Uma vez por mês, a gente tem uma reunião sonambúlica. Da mesma maneira que existe reunião mediúnica, a gente também tem uma reunião sonambúlica, onde nós colocamos os nossos sonâmbulos em estado de transe sonambúlico, para que eles nos ajudem nos tratamentos que a gente tem, que a gente não está conseguindo destrinchar, não está conseguindo chegar a um resultado positivo. Aham, pois é. Ouviu, Roberto? Ela está na fila, ela quer ser magnetizada para entrar em sonambulismo, para ajudar os seus doentes. Oi. Isso. Todo sonâmbulo passa pelo desdobramento, que é mais superficial. Se ele tiver a faculdade sonambúlica, esse transe vai aprofundando, 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 até chegar ao estágio de sonambulismo propriamente dito. Olha, eu não sei diferenciar durante o estado de transe. Mas o que é que acontece? Tem uma característica que só existe no sonambulismo propriamente dito, que a gente só reconhece quando ele sai do estado de transe. Se ele chegar ao estado de transe sonambúlico propriamente dito, ele não recorda de nada, ele não lembra.
Ele não lembra o que passou, o que ele vivenciou, o que ele falou, o que ele conversou, ele não lembra. Tá, mas aconteceu alguma coisa. O magnetizador não conversou com ele, mas aconteceu alguma coisa, porque ele saiu do corpo, sim, e depois você foi para onde? Você foi para algum lugar, você encontrou com alguém, pode ser um encarnado, um desencarnado, você estava num ambiente físico, você viu o ambiente físico, ou você foi a uma região espiritual e viu alguma coisa. Tá? Então, se ele saiu do corpo, veja bem, o sonâmbulo, quando ele sai do corpo, ele adquire lucidez. Então, ele se percebe fora do corpo físico. Ele vê a ele próprio fora do corpo. Tá? Então, logicamente, ninguém conversou com ele, mas ele percebeu alguma coisa durante o transe. E quando ele volta ao corpo físico, ele não lembra mais. Se ele lembra, porque não era tão profundo o transe como o transe sonambúlico. Tá? Por quê? Oi. Sim. Estando em transe? Pode. Eu nunca tentei fazer isso, mas pode sim, é uma possibilidade. Ele entrar em transe e até onde a pessoa, o doente está, e lá ele aplicar um passe, ele estando fora do corpo, como espírito. É uma possibilidade. Eu nunca testei, mas é possível sim. Tá? Inclusive na apometria se faz esse tipo de coisa também. Né? Não se leva propriamente, necessariamente, ao estado de transe sonambúlico, mas o indivíduo entra em estado de desdobramento, muitas vezes se encontra com o doente e trata. Então, há essa possibilidade, apesar de eu nunca ter testado. Ok? Que oração? Tá. Dá tempo de a gente ver aqui as regras do passe. A gente vai tentar, antes da gente encerrar hoje, dar um tempinho só para perguntas, tá? Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida. Então, as regras do passe. Primeira regra de distância. Quanto mais perto eu aplico o passe da pessoa, mais o passe é ativante. Quanto mais longe, mais ele se torna calmante. Tá? Isso é uma regra. Calmante não é aquele passe que eu aplico com calma, não é aquele passe que eu aplico longe. Quanto mais longe, mais ele tem um efeito calmante. Quanto mais próximo, mais ele ativa, mais ele se torna ativante. Essa é uma das regras. Segunda regra, a velocidade. Quanto mais lento, mais ele é concentrador. Quanto mais rápido, mais ele é dispersivo. Então, se eu aplico lento, não significa calmante, significa concentrador. Então, ativante e calmante tem a ver com distância. Concentrador e dispersivo tem a ver com velocidade. Quanto mais lento, mais eu concentro. É fácil da gente entender. Porque à medida que a minha mão vai passando lentamente, vai concentrando fluido. Então, se eu passo devagarzinho, vai dando tempo de fazer uma concentração maior. Mas se eu passo rápido, a concentração aí, se aconteceu, é mínima, porque quase não deu tempo. Então, ele toma um efeito dispersivo. Tá? Então, rápido ou disperso, quanto mais rápido, mais ele é dispersivo, quanto mais lento, mais ele é concentrador. E a terceira regra é de cima para baixo sempre, o passe tem que ser aplicado. Sempre da cabeça, no sentido da cabeça para os pés. Então, se a cabeça da pessoa está aqui, eu vou aplicar o passe no sentido da cabeça para os pés. Sempre de cima para baixo. Se eu vou aplicar só no braço, do ombro para a mão. Não vai ser da mão para o ombro, do ombro para a mão. Se eu vou aplicar apenas no membro inferior, é da coxa para o pé. Sempre. Então, sempre no sentido cabeça aos pés, mesmo que não seja um passe que a gente chama de grandes correntes, né, geral. Tá? Então, sempre de cima para baixo. E aí, a gente ouve falar que os centros posteriores, eles trabalham com refluxo fluídico, que essas energias, elas descem, mas elas têm que subir. Porque que elas descem e acontece o quê? Somem? Não, não somem. O que sobrou tem que refluir, porque elas precisam continuar se movimentando. Lógico que nessa movimentação ele está captando energia, ele está emitindo energia, ele está distribuindo, ele está consumindo energia em todo esse trabalho, está enviando energias para o corpo físico também, para alimentar o corpo físico.
mas as energias elas vão descendo, mas depois elas têm que refluir. Esse trabalho de refluxo das energias é trabalho dos centros posteriores, do centro das costas. Não significa dizer que aqui nas costas a energia funcione no sentido inverso. Não é assim. Ao redor 360 graus do nosso eixo, as energias elas sempre descem. Então, nas costas também elas descem. Por isso que nas costas a gente também tem que aplicar de cima para baixo, porque senão a gente congestiona o indivíduo. Tá aí o refluxo, ele acontece por um outro caminho, que a gente ainda não sabe definir por onde é este caminho, como é que isso acontece, mas não é algo que a gente consiga atingir através das nossas técnicas na atualidade. Então, até o presente momento, a gente só consegue trabalhar as energias que estão funcionando, que estão se movimentando de cima para baixo. Por enquanto, se a gente tentar trabalhar as energias que estão refluindo, a gente acaba congestionando, não dá certo. Hã? São coisas distintas. Elas fluem e elas refluem. Mas os centros, tanto anteriores quanto posteriores, trabalham as energias que vão descer, mas eles acabam bombeando essa energia para que ela reflua, para que ela retorne para o coronário. Então, ela volta para o coronário e vai refluir novamente. Né? Então, vai havendo esse ciclo, essa movimentação cíclica, né, das energias, e o ideal é que ela se movimente de maneira harmônica, de maneira eficiente, mas quando a gente vai pensar que elas têm que funcionar de maneira equilibrada, não significa que é sempre mantendo a mesma dinâmica, não é assim. Por exemplo, eu estou aqui falando o tempo todo para vocês, então muito provavelmente meu laringe e meu frontal devem estar trabalhando muito, por causa dos raciocínios, por causa da emissão da voz. Isso não é desequilíbrio, isso é normal. Quando eu terminar, quando eu parar de falar, aos poucos eles vão voltando à normalidade. Se eu acabei de almoçar, obviamente que o meu gasto vai trabalhar mais, porque ele tem um trabalho ali para fazer de imediato. Tem digestão que ele precisa trabalhar. Então, ele vai trabalhar mais que os outros, porque ele precisa ser aquele trabalho. Quando terminar a digestão, ele vai acalmar novamente, vai voltar a um outro ritmo. Então, o equilíbrio do nosso sistema fluídico é um equilíbrio dinâmico, assim como no corpo. Tem momentos que a gente precisa que o coração bata mais rápido, quando a gente está subindo uma escada, por exemplo. Ele precisa bater mais rápido, isso não é desequilíbrio. Isso é fisiológico, é normal. Lógico que depois a gente subiu, está lá em cima, descansou, ele vai voltar ao ritmo normal. Se a gente está deitado, ele não vai bater acelerado, ele vai bater de forma mais lenta, porque o organismo está funcionando tudo de maneira mais lenta. Então, a respiração vai ficar mais lenta, a digestão, se a gente come antes de dormir, vai ficar mais lenta, porque o corpo está precisando de menos energia, tem menos atividade. Ele está funcionando apenas o sistema basal, que tem que manter a gente vivo. Respiração, circulação sanguínea, os batimentos cardíacos estão lá funcionando, tem que funcionar, mas tudo de maneira mais basal, mais básica, porque a gente não está precisando de muito funcionamento, a gente está dormindo. Então, o corpo está com atividade baixa. Então, esse sobe e desce na produção de substâncias internas, na produção de hormônios, etc. e tal. Então, se a gente vai fazer uma corridinha, vai fazer um Cooper na beira da praia, o que é que acontece? Você vai correr, você precisa de mais energia. Elas vão ser direcionadas às pernas, porque você está correndo. O coração vai acelerar, que precisa bombear mais o sangue. A respiração vai ficar mais ofegante. Isso não é doença, não é desequilíbrio. É normal, é fisiológico. Depois você parou a corrida, aquietou, isso vai voltar à normalidade. Nosso sistema fluídico também funciona assim. Então, tem momentos que centros de força estão trabalhando mais rápido, ou mais devagar, estão distribuindo mais energia, estão distribuindo menos. Um está captando mais, o outro está assimilando mais, de acordo com a necessidade disso aí. Né? Então, às vezes, o sistema, as energias fluem de maneira um pouco mais rápida, de outro momento, de maneira mais lenta, dependendo da necessidade. Agora, quando está em desequilíbrio, aí é outra história. Né?
como diz o Barão de Poté, as doenças elas são originárias de duas situações, ou excesso de energia ou falta de energia. E isso, logicamente, vai gerar uma dificuldade na circulação do fluido, porque um centro de força que não está captando direito, ou não está emitindo direito as energias, que não processa direito os fluidos, acaba, de uma certa forma, prejudicando a própria circulação como um todo, né? E gerando outros problemas, gerando problemas maiores. Ok? Podemos dar uma paradinha aqui, agora? 4 horas? Pelo menos no meu esquema aqui tem, que é para parar às 4 horas, 16 horas, Roberto? Podemos dar uma paradinha agora? Ok, então tá. Daqui a pouquinho a gente volta, então.